Olá, pessoal! Hoje estamos aqui no CIT 2025. O meu nome é Ana Caroline Rodrigues e estamos aqui hoje com os nossos preceptores da Liga de Infectologia, Carlos Chagas. O Dr. Igor Barcelos, que é docente do curso de Medicina do Unisalesiano, médico formado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, residência em Infectologia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e doutor em Clínica Médica pela USP. Estamos aqui também com a mestra Luciana Coimbra, que é docente do curso de Medicina do Unisalesiano, especialista em Infectologia pela Unifesp, especialista em Gestão de Saúde Fiocruz, especialista em Preceptoria no SUS pelo Hospital Sírio-Libanês, especialista em Gestão de Redes de Atenção à Saúde pela Fiocruz e mestre em Ciência Animal Unesp. Hoje iremos abordar um tema que é de extrema importância, que é falar sobre o HIV e a AIDS. Bom, então o nosso tema de hoje é um tema importantíssimo e muito atual, que é sobre o risco zero de transmissão do HIV, que como nós chamamos é o I igual a zero. Bom, então a gente vai conversar um pouquinho sobre a diferença entre HIV e AIDS, né? Então o HIV, ele é o vírus da imunodeficiência humana e ele é um vírus que vai atacar o nosso sistema imunológico, e o sistema imunológico ele é o responsável em proteger o corpo contra as doenças. Esse vírus, quando ele não é tratado, ele pode evoluir para uma síndrome, e essa síndrome é o que nós conhecemos como AIDS, né, que é o estágio mais avançado da infecção pelo vírus HIV. E nesse estágio, o sistema imunológico do paciente ele vai ficando muito debilitado, o organismo vai ficando mais suscetível para muitas infecções oportunistas, como, por exemplo, tuberculose, meningites e alguns tipos de câncer também. As células que a gente chama, essas células de defesa, são as células chamadas linfócitos TCD4. E nesse momento, quando a doença ela está avançada, essas células ficam em números muito reduzidos e não conseguem proteger o organismo contra infecções. Bom, assim, a Lu fez uma excelente introdução, então é isso mesmo. O vírus, ele ataca o seu linfócito TCD4. Isso é bastante interessante porque é uma infecção muito diferente das outras, porque como ele ataca uma célula de defesa, você não tem sintomas, você não vai ter tosse, porque ele não ataca uma célula do pulmão, ele não ataca uma célula da garganta, ele não ataca uma, sabe? Você simplesmente não vai sentir nada. Então, é uma doença que você passa anos sem nenhum sintoma. Eventualmente, no momento em que você pega a doença, você até tem uma resposta ali, uma resposta a uma inflamação aguda, um período de febre, mas depois que isso passa, você não fica sentindo mais nada. E esse vírus, ele tem uma característica muito interessante, que é a sua simplicidade. Ele é um vírus tão simples que essa simplicidade torna ele complexo. Porque como ele tem poucos genes, né? ele tem um número de gene muito pequeno, ele é muito simples. Na hora que ele se reproduz, ele não tem mecanismos de corrigir os erros, né? Que eventualmente podem acontecer nessa reprodução, né? nessa transcrição, nessa multiplicação viral. Então você tem uma porcentagem muito alta de descendentes mutantes. Então, é muito provável que na reprodução viral, na replicação viral, aquele vírus que nasceu era diferente do seu precursor e que isso vai causando uma variabilidade muito grande de tipos virais. E é essa enorme variação que faz com que a gente não consiga se defender dele. É mais ou menos a mesma coisa acontece com a gripe, só que de uma maneira muito mais lenta. Na gripe também existe, na gripe que eu digo na influenza, também existe a mutação, mas é uma mutação mais lenta, demora mais para acontecer. É por isso que uma vacina não funciona a vida inteira. Todo ano você tem que tomar uma vacina diferente, porque as mutações vão acontecendo e aquela sua defesa que estava preparada para aquele vírus, no determinado momento ela não funciona mais, porque aquele vírus que está ali é completamente diferente do anterior. Então, no vírus HIV é isso que acontece também. E é por isso que tem uma dificuldade muito grande de fazer uma vacina, porque é tanta mutação que a gente não consegue criar uma defesa que dure por muito tempo, tá? Exato, né? Então, para a gente diferenciar melhor,
O HIV, quando a gente fala HIV, nós estamos falando do vírus que vai atacar esse sistema imunológico, né? Então, a pessoa ela pode estar infectada pelo HIV, pode viver muitos anos com esse vírus e não apresentar sinais e sintomas de doença e nem desenvolver a AIDS. Agora, quando a gente usa o termo AIDS, a gente está falando por essa infecção do HIV que já está num estágio mais avançado. E aí sim, o sistema imunológico desse paciente ele está muito comprometido e ele vai começar a desenvolver várias doenças porque o seu sistema está muito debilitado. Só assim complementando, isso que a Lô chamou de HIV, no paciente, que é o nome do vírus, quando o paciente está infectado pelo HIV, ele não tem doença, mas ele tem a infecção. E a gente consegue descobrir isso pelos exames sorológicos. Por isso que a gente fala que o paciente com HIV, ele é um soro positivo. Então, eu não tenho AIDS, eu sou soro positivo, porque o meu exame sorológico está positivo. Exato, né, Igor? Lembrando também um outro termo que a gente usa bastante, são pessoas vivendo com HIV. Né? Então, a gente não usa o termo AIDS para essas pessoas que são apenas portadoras do vírus. São soropositivos, que são pessoas vivendo com o vírus HIV. Isso. E o HIV, ele pode ser transmitido de várias formas. E as formas mais importantes desse tipo de transmissão, nós temos, por exemplo, o sexo sem proteção. Então, relações sexuais, sejam elas vaginais, anais e orais, sem preservativos, principalmente se houver algum corte, se houver alguma ferida, tem um risco maior de infecção. Lembrando que o sexo anal, por poder correr o risco de apresentar microlesões, apresentar fissuras devido à fragilidade da mucosa retal, pode facilitar também a entrada do vírus. Por isso que, além do uso do preservativo, é muito importante o uso de gel lubrificante nas relações anais também. Outra forma de transmissão importante é a transmissão vertical, que é quando a mãe passa para o bebê durante a gestação, o parto ou a amamentação. Então, se a gestante fizer o tratamento com o antirretroviral adequadamente, o risco de transmissão para o bebê ele vai cair para menos de 1%. Então, avaliando também a contagem de carga viral, vai ser avaliado qual a via de parto vai ser mais adequada. Carga viral menor que 1.000, pode ser indicado o parto normal também, não necessariamente hoje precisa fazer cesariana. E a amamentação, no momento, ela está contraindicada no Brasil para todos os bebês. É necessário utilizar um inibidor de lactação no horário do parto e a amamentação não é recomendada. Outra forma de transmissão também é o compartilhamento de seringas e agulhas contaminadas. Esses materiais pérfuro-cortantes, eles podem introduzir o vírus diretamente na corrente sanguínea. Então, é importante orientar que pessoas que utilizam drogas injetáveis que não compartilhem as suas seringas. Existe até uma política de redução de danos, onde é oferecido seringas descartáveis para o uso de drogas injetáveis. Uma outra forma de transmissão que foi muito comum, mas que hoje os casos eles são extremamente raros, porque os testes eles são muito rigorosos, é no momento de transfusão de sangue e transplante de órgãos. Então, no Brasil, todos os doadores eles são testados e o risco é praticamente zero durante esta prática. Sobre essa questão da agulha, né, quando a gente pega os livros, a gente sempre pensa no uso de drogas, né? É que no Brasil a gente não tem tantas drogas injetáveis, porque culturalmente a gente não vivenciou isso, diferente dos Estados Unidos, que o povo usava, né, as drogas injetáveis. Mas a gente tem no Brasil uma situação muito de risco, que é a agulha da tatuagem, do tatuador. Entendeu? Então, se você for fazer uma tatuagem, toma muito cuidado,
garantir que aquela agulha é uma agulha descartável, porque aqui a gente tem outras agulhas que a gente usa, tá? Uma outra fonte de transmissão sanguínea é o compartilhamento de giletes, entendeu? Eventualmente voltou a ficar na moda fazer a barba no barbeiro, né? E parece que é chique usar a lâmina novamente, né? Então é aquela lâmina compartilhada, né? Assim, não é uma via muito importante de transmissão, né? Mas ela deve ser considerada, mesmo porque dificilmente aquela barbearia vai ter uma autoclave para esterilizar entre um paciente e outro. Geralmente eles lavam e vai para o próximo. Óbvio que a limpeza, a lavagem, ela diminui muitos riscos, mas não elimina. Então, ou seja, a gente tem que... No livro a gente sempre fala, né? Agulhas, o compartilhamento de drogas, mas assim, né? Tem toda aquela questão. E também, no caso das mulheres que usam manicure e pedicure, hoje em dia tem até as podólogas express, né? Que você vai no shopping, faz a unha e vai embora, né? Então, e aquela rotatividade alta de pessoas, eu fico pensando, será que tem autoclave ali? Será que tem equipo para todo mundo? Ou eles passam alquinho e já vai para o próximo? Às vezes nem passa alquinho, usa acetona mesmo ali, só para deixar um cheirinho na máquina. Ou então, eles usam as estufas, né? Que eu brinco que a estufa é para deixar o vírus bem quentinho, né? Porque matar não mata, porque não atinge muitas vezes a temperatura adequada. Então, é lembrar disso, que às vezes a gente foca, né, no que está no livro, mas existem outras situações de compartilhamento de sangue, né? E que às vezes está no nosso dia a dia e a gente não repara. Bem lembrado, Igor, atualizando as formas de transmissão. Bom, e então, quando começam a aparecer os sintomas, né, depois da exposição ao vírus, normalmente eles vão surgir ali entre 3 e 6 semanas. E nós temos 4 fases. Na primeira fase, a gente chama de infecção aguda. E é aquilo que o Igor comentou um pouquinho com a gente, né? O paciente, ele vai apresentar uns sintomas gripais. Então, ele pode ter uma febre alta, dores no corpo, mal-estar. E isso vai ser temporário e a pessoa não vai nem perceber, muitas vezes, que ela foi infectada. A segunda fase, ela vai ser uma fase assintomática, onde o indivíduo ele não vai apresentar sintomas e pode durar anos. É uma fase que a gente chama de fase de latência, que pode durar até 10 anos sem manifestação de nenhum sinal e sintoma. Ou, algumas vezes, pode aparecer sintomas tão leves, sinais e sintomas tão leves, que essa pessoa não vai nem perceber que ela foi infectada. Depois vem a fase crônica, que é a terceira fase de infecção. Aí, nesse momento, o sistema imunológico ele já estará mais debilitado e alguns sintomas podem aparecer, como febre persistente, suor noturno, diarreia prolongada e também uma perda de peso sem uma causa aparente. Agora, lá no estágio avançado, nós temos o aparecimento da AIDS, né? Que a AIDS é aquela síndrome que a gente comentou, que é quando o HIV ele não é tratado, ele vai evoluir para essa doença. Aí o sistema imunológico ele já está muito enfraquecido e podem surgir doenças oportunistas, que, por exemplo, pode se manifestar como tuberculose, pneumonia e alguns tipos de câncer, meningites, né? Várias doenças podem surgir nesse período. Mas uma coisa importante da gente lembrar que a AIDS ela só vai aparecer se o diagnóstico não for feito precocemente ou se houver um abandono de tratamento, né? Então, se o paciente fizer o tratamento adequadamente, ele não vai evoluir para esse estágio de doença mais avançada. Assim, o que eu posso acrescentar nessa questão, que ela falou muito bem, é que naquela fase aguda do HIV, que é quando o paciente termina de pegar o HIV e aí ele vai ter uma síndrome gripal, às vezes ele tem uma febre que dura uma semana, pode ter dor no corpo, pode aparecer um racho cutâneo. Então eu falo muito para meus alunos assim, se você tem um paciente que parece que está com dengue e dá negativo dengue, né?
pode ser um caso de HIV agudo, que inclusive já teve alguns estudos que em alguns surtos de dengue, quando o paciente eventualmente fez o teste, deu soro positivo ali, ele soroconverteu, na realidade não era dengue, era um quadro de... Porque daí da mesma maneira que a dengue passa depois de uma semana, vai dar alguns dias aí, essa parte aguda do HIV também vai passar. Ele vai ficar anos. Então, essa é a ideia. Assim, ficar esperto quando a pessoa tem uma síndrome febril de causa desconhecida, pensar no HIV agudo. E, nesse período que o paciente tem assintomático, é importante fazer a testagem rotineira. Então, se você tem uma vida sexual ativa, faça o teste rotineiramente. Se você é um profissional da saúde, ofereça o teste, tá? E também toma muito cuidado quando eu falo que a pessoa tem vida sexual ativa, é fazer o sexo, porque às vezes a pessoa faz pouco e acha que não tem uma vida ativa. Não, doutor, é uma vez por semestre. É ativo, você está fazendo. Então, faça o teste. E para quê? Para a gente fazer o diagnóstico, porque, bem disse a Lu, se você faz o diagnóstico e trata, você não chega a AIDS. A gente trata antes. Então é isso, assim, ofereça o teste, pense no HIV quando você está com uma síndrome febril aguda sem diagnóstico e num paciente assintomático que esteja numa idade reprodutiva, uma idade de fazer atividade sexual, ofereça o teste. Uhum, exato. Bom, aí em relação ao diagnóstico, como o Igor colocou, é importantíssimo, então, os profissionais de saúde lembrarem sempre de oferecer o teste, né? Então, nós temos os testes disponíveis em todas as unidades básicas de saúde, são testes de fácil acesso. E o diagnóstico, ele é rápido, né? Os testes rápidos, o diagnóstico é em torno de 15 minutos. Então, o paciente procura a unidade básica e já pode ser testado imediatamente. Sendo assim, o diagnóstico, o tratamento também é iniciado o mais precocemente possível. Então, a gente sempre, né, orienta fazer o teste se tem uma relação sexual sem preservativo. Então, quando a gente fala de respeitar a janela imunológica, é que o teste ele ficará positivo depois de 30 dias, porque naquele período o paciente ainda não desenvolveu os anticorpos que serão detectados pelo teste. Mas é importante lembrar aqui que nós temos uma ação para ser realizada quando for realizado o teste, quando o paciente tiver uma relação sexual sem preservativo, que nesse momento ele pode procurar a unidade de saúde e buscar a PEP, que é a profilaxia pós-exposição sexual. Então, ele fará, naquele momento, um teste rápido, fará a profilaxia e depois de 30 dias ele volta para fazer o teste rápido novamente, tá? Se houver o compartilhamento de seringas e agulhas, lembrando aqui também de todos os outros instrumentos que foram colocados aqui também. Se ele passou por situações de risco, como acidentes com materiais contaminados, o que pode acontecer muito com profissionais de saúde. Se ele tiver essa infecção aguda, né? Se tiver uma febre, mal-estar no corpo ou após alguma exposição de risco. Então, a gente lembra que a testagem ela vai sempre identificar o HIV precocemente, que é essa a intenção. Então, as campanhas de conscientização, elas são extremamente necessárias para orientar a população sobre a importância da testagem, porque assim o tratamento ele é iniciado precocemente. E quando a gente fala, então, de prevenção, hoje a gente usa uma abordagem que é uma abordagem mais completa, que a gente chama de prevenção combinada, que ela vai abranger, então, várias questões dentro da realidade daquela pessoa. Então, essa estratégia, ela permite que essas combinações elas sejam personalizadas de acordo com o estilo de vida, com o momento de vida daquele indivíduo. Então, a gente tem como exemplos o uso de preservativo, que pode ser tanto preservativo interno como preservativo externo, né? Que é o que a gente chama de preservativo feminino e preservativo masculino.
A PrEP, que é uma estratégia muito importante que está em desenvolvimento, está implantada em alguns municípios, que é a profilaxia, que ela pode ser utilizada antes da infecção, né? Então, é justamente aquilo que a gente falou, é antes da exposição. A pessoa ela já pode tomar o medicamento e evita a infecção pelo vírus. A PEP, que é a pós-exposição, que ela tem que ser utilizada em até 72 horas após a exposição de risco. Testar regularmente também é uma forma de prevenção, porque justamente você vai realizar os testes e tratar se positivo. E, assim, sempre fazer propagação, né, dessas ofertas que nós temos em relação à prevenção. Então, é o indivíduo que vai escolher a melhor forma, o que mais se adequa à sua realidade naquele momento, né? Então, isso tem que ser muito bem discutido, muito bem conversado com os profissionais de saúde. Ô Lu, eu queria perguntar, em quais casos eu poderia indicar mais essa profilaxia pré-exposição? Para quais casos, né? A PrEP hoje ela é disponível no SUS para pessoas acima de 15 anos de idade, acima de 35 quilos. Então, qualquer indivíduo pode procurar a PrEP com mais de 15 anos. São pessoas que têm relações sexuais desprotegidas, né? Até um tempo atrás, a gente tinha alguns grupos prioritários, que eram o foco. Uhum. Hoje, essa população ainda é a população que mais busca, mas ela está disponível para todas as pessoas. Quem são essas pessoas? Que a gente chama do grupo mais vulnerável, né? São os homens que fazem sexo com homens, justamente pela questão que a gente explicou sobre o sexo anal, que tem o maior risco de transmissão do HIV, profissionais do sexo e travestis. Então, essas pessoas, mas a partir dos 15 anos de idade, com mais de 35 quilos, pode fazer uso da prevenção também. E nós temos duas modalidades de PrEP, que é a PrEP contínua, em que o indivíduo vai tomar todos os dias a medicação, e a PrEP sob demanda, que ela, no momento, ela está disponível apenas para pessoas do sexo biológico masculino, que vão fazer o uso da medicação 24 horas antes da relação sexual e até 2 dias depois. Então, essa é a PrEP para quem tem um sexo programado, né? Que sabe que vai ter uma relação, por exemplo, em determinado dia da semana, num sábado, e usa a medicação para aquele dia especificamente. Obrigada, Lu. Por nada. Bom, aí nós temos também as intervenções, né, o que a gente acabou colocando aqui, que são esses métodos, né, que vão envolver a proteção física, preservativo, que a gente já falou que está disponível no SUS gratuitamente. Agora a gente tem até o preservativo texturizado, né, que entrou recentemente também. A PEP, que ela tem que ser usada até 72 horas após a exposição, e o tratamento é de 28 dias. E a PrEP, que nós temos essas duas modalidades, que é a PrEP contínua e a PrEP sob demanda. Como intervenção comportamental, né, então a gente tem que explicar para o indivíduo, o profissional de saúde ele tem que estar sempre muito aberto para explicar todas essas questões e falar da importância do uso regular dos preservativos, falar sobre a testagem frequente sobre o HIV, porque é muito importante saber o diagnóstico para iniciar o tratamento precocemente, e fazer essa educação em pares, né? Conversar, trocar informações, sempre importante disseminar as informações. E também, né, não podemos esquecer das intervenções estruturais, que elas vão combater esses fatores sociais que vão aumentar o risco de HIV. Então, lutar sempre contra preconceitos, racismo, LGBTfobia, sexismo. Lembrar, né, de promovermos a promoção dos direitos humanos e também educação em saúde com campanhas de conscientização sobre o assunto.
Bom, na questão dos tratamentos, é importante dizer que o HIV foi um desafio para a ciência, porque ele comprovou que a gente, né, cientistas, profissionais da saúde, não sabem tratar vírus. A gente sempre lidou bem com antibióticos, né? A gente sempre lidou bem com bactérias, mas vírus a gente esperava sarar, né? É uma virose, né? A cachumba sara sozinha, a rubéola sara sozinha. Então, de poucos agentes antivirais a gente conseguia fazer pela dificuldade técnica de fazer uma cultura viral, dificuldade técnica de testar essas drogas e tal. E quando apareceu o HIV, a gente se apresentou com um problemão, né? Como tratar isso daí? E aí, as primeiras drogas que a gente for usando, olha que loucura, as primeiras drogas que usaram foram os remédios antineoplásicos, né? O AZT era um remédio oncológico. A gente foi tentando usar o que tinha para ver se com essas medicações antineoplásicas a gente tinha alguma ação no metabolismo viral. E aí a gente foi testando até que a ciência foi desenvolvendo, algumas drogas foram sendo disponibilizadas, né? E aí a gente começou a tratar. Esse tratamento foi muito eficaz, só que a gente percebeu que logo depois de alguns anos tratando, as pacientes ficavam doentes de novo. Falei, uai, por quê? Justamente por aquilo que a gente conversou anteriormente, dos vírus serem muito mutantes. Na hora que a gente matava o vírus, já tinha uma população de vírus que era naturalmente resistente. Então a gente só diminuía o número de vírus, mas aí tinham vírus mutantes que faziam com que o paciente voltasse. Até que a gente criou o tratamento combinado, que é a terapia de alta eficácia. Por isso que nenhum paciente com HIV hoje é tratado com um antirretroviral. Ele recebe 2, 3 medicações diferentes, às vezes combinados com comprimido só, mas medicações combinadas. E isso foi um sucesso, porque a partir do momento que a gente conseguiu fazer isso, a gente conseguiu combater o vírus de maneira persistente, de maneira estável, que desde que ele tome o remédio de maneira adequada, ele não perde mais a sua carga viral, não sobe novamente, ele não perde mais a sua eficácia. O que ele não pode é parar de tomar, porque se ele para de tomar e escapa, cria uma mutação que seja resistente, a gente pode perder a medicação, mas essas medicações são tão eficazes que a gente está conseguindo. E, inicialmente, devido à nossa dificuldade técnica, eram muitos comprimidos. Enchia um copo. Por isso que chama coquetel. Coquetel porque era um copo de comprimidos. Por isso que o nome era coquetel. Hoje o nome continua, mas é 1 comprimido, 2 comprimidos são suficientes para eu transformar esse paciente soropositivo em um paciente soropositivo com carga viral indetectável. Ou seja, eu faço o exame e eu não consigo encontrar o vírus. Eu não posso considerar esse paciente curado, por quê? Porque eu sei que ainda tem vírus ali, mas eles estão em alguns linfonodos quietinhos ali, né, coalescentes, assim, de maneira hibernando, vamos falar assim. Então, eles não saem para a circulação, então não vai ter problema. Mas pode ser que eles saiam. E aí, quando eles saírem, você já vai estar com remédio na circulação, porque você não parou de tomar, e ele já vai morrer. Então, essa que é a estratégia, né, de tratamento de alta eficácia, na estratégia de tratamento do HIV, em que você deixa ele de carga viral indetectável e aí mantém ele com a medicação sempre constante para, se caso um vírus sair do seu estado de hibernação, ele já encontra antirretroviral e morre. E aí que está o interessante. Um paciente indetectável, esse paciente ele não transmite. Por quê? Como ele está indetectável, o vírus deixa de estar circulando também nas suas secreções, no sêmen, no sangue. Então, ele não tem mais uma quantidade viral suficiente para transmitir. Por isso que é o título da nossa aula, né? Indetectável é igual a intransmissível. Exato, né? Que é uma das estratégias de prevenção. É o tratamento eficaz da doença. Isso, que é o que a gente chama lá de prevenção combinada, que faz parte da nossa mandala de prevenção combinada, que é o tratamento também do HIV, justamente porque ele se torna indetectável e indetectável não transmite a doença mesmo durante as relações sexuais. Exatamente. Né? Importante a gente lembrar que no Brasil os antirretrovirais eles são distribuídos gratuitamente, né? Então desde 1996, então é uma estratégia muito importante
que o Brasil utilizou para o combate da epidemia de AIDS também. E, então, o Igor colocou, né, essas questões que esses antirretrovirais, eles diminuem ali a carga viral e ela se torna indetectável e ele vai ficar ali em níveis tão baixos no sangue que ele não vai ser detectado também nos exames, né? Então, a pessoa não vai transmitir mesmo nas relações sexuais desprotegidas, tá? Mas aí é muito importante, né, que esse tratamento ele seja feito de maneira adequada e que o seu parceiro também seja informado também, né, da sorologia. Então, a gente, né, meio que fecha, né, a nossa conversa aqui nessa ideia que ao tratar o HIV, ao você fazer um tratamento adequado, você tem uma carga viral indetectável e com essa carga viral indetectável a gente faz com que a cadeia de transmissão seja quebrada, ou seja, aquela pessoa indetectável não é competente para transmitir o HIV, ele não consegue mais transmitir o HIV e por conta disso a gente fecha mais um laço dessa corrente. Então, e isso é muito importante para a pessoa, porque ela tem, ela volta a ter uma saúde sexual, né? Ela não precisa mais ter medo do sexo dela, ela não precisa mais se sentir um risco ao seu parceiro. Então, ele acaba que consegue, inclusive, ter uma vida sexual livre do preservativo, né? Aquele parceiro que eles estão juntos ali, aquele casal, aquelas duas pessoas que estão ali, um é positivo, são sorodiscordantes, um é positivo, o outro é negativo. Ele estando indetectável, ele pode, em comum acordo com aquela parceira, não utilizar o preservativo. Ainda eu posso oferecer para a parceira, né, que ela use o PrEP também, para que tenha mais mais um fator de proteção. Então, você tem uma liberdade sexual, você tem uma saúde sexual. Então, a pessoa indetectável, ela praticamente passa a ter uma vida normal. Perfeito. É isso. E é isso, né? Lembrar sempre que, além, né, que do uso do medicamento, lembrar de comparecer sempre às consultas, ter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos. Isso vai melhorar a saúde e a adesão ao tratamento vai prevenir essas infecções oportunistas também. Sempre seguindo corretamente as orientações médicas. Em relação à questão das gestantes, né? Elas podem fazer o uso normal do PrEP, do PEP e do tratamento antirretroviral normalmente ou tem algum empecilho para isso? Então, existem medicações que não são indicadas na gestação, mas hoje as medicações disponíveis para o tratamento do HIV ela é liberado para a gestante. Então, assim, não tem problema você fazer uso dos antirretrovirais, mas tem que ser indicados por médico. Tem alguns que não podem, tá? Mas os que a gente normalmente indica, a gestante obviamente tem que passar pelo profissional e fazer o segmento que ele indicar. Mais uma última pergunta. O que vocês acham, vocês estão inseridos mais nessa parte pública via SUS, né? Ou até mesmo particular, o que faltaria, né, na prática pública melhorar? Porque a gente sabe que por mais que seja sempre disseminado, que existe um tratamento e que muitas vezes pode não ser transmissível, ainda é um tabu muito grande, né, na sociedade. Existem muitas políticas que ainda podem ser melhoradas, algumas práticas, como, por exemplo, a PrEP, ela está disponível já na rede pública, mas ela não está implantada em todos os serviços. Então, precisa melhorar essa implantação nos serviços. Hoje a gente tem, normalmente, alguns centros de referência. Então, precisa divulgar mais essa forma de prevenção, porque não é conhecida por toda a população também. Então, divulgar essas informações, implantar nos serviços, os serviços oferecerem, né, essa forma, que é uma forma importantíssima de evitar a transmissão da doença.
A gente precisa trabalhar muitos aspectos relacionados a estigma, discriminação, porque muitos usuários, muitos pacientes que vivem com o HIV, eles relatam, cerca de mais de 50% relatam que já sofreram algum tipo de estigma, de discriminação. A gente precisa de financiamento adequado, então tem que ser um financiamento que seja ininterrupto para todas as ações, né? Então existem muitas ações ainda que podem ser melhoradas, né? Hoje chegou no Brasil agora uma nova forma de PrEP, né? Que é a PrEP de longa duração, que é injetável, né? Então, o Brasil, ele sempre inova, né? Está sempre buscando novas tecnologias. Então, a gente ainda tem, mas ainda temos muito que melhorar, né? Nós tivemos um grande avanço em relação à epidemia de AIDS, mas a gente precisa ainda controlar essas novas infecções. Falou tudo. Acho que é isso aí. Eu só tenho a agradecer a oportunidade daqui, da gente estar conversando, divulgando essas informações e estou à disposição para a próxima. Agradeço ao CIT e a vocês dois pela disponibilidade, pela excelência profissional em abordar um tema tão importante, né, que é a AIDS, o HIV, e sempre combater o tabu, né, que essas pessoas muitas vezes sofrem. Agradeço. Muito obrigada. Muito obrigado.